Olá, amigos! Bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Pensamento Cristão Oficial. Espero que todos estejam na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Filho de Deus Todo-Poderoso. Vamos prosseguir com nossos estudos bíblicos, com nossas reflexões sobre a Bíblia. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Bruno, sou estudioso da Bíblia, né? Estamos aí constantemente postando vídeos, cada vídeo sobre um determinado tema bíblico, uma determinada passagem bíblica, né? E hoje vamos prosseguir nossos estudos e vamos retornar ao livro dos Provérbios. Lá no Antigo Testamento, vamos ver vários provérbios, todos eles que nós veremos hoje são provérbios cuja autoria é atribuída ao rei Salomão. E depois nós vamos lá para o Novo Testamento, para o Evangelho segundo São Mateus, e vamos ver o ensinamento de Jesus, que é descrito no Evangelho segundo São Mateus, que é convergente com todos esses provérbios que nós vamos ver, tá? Então nós vamos ver, presta atenção, lá no Antigo Testamento, no livro de Provérbios, o capítulo 14, o versículo 3º, no capítulo 16, o versículo 5º, e também o versículo 18. No capítulo 18, o versículo 12. No capítulo 21, o versículo 4º. E no capítulo 29, o versículo 23. E depois nós vamos ver no Novo Testamento, o Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 23, o versículo 12, tá? Então eu vou fazer a leitura, esses textos são curtos, né? São numerosos, mas são bastante curtos, e depois eu vou dar uma explicação detalhada aqui sobre qual é o cerne dessa questão, né? O que é o mais importante que nós temos que discernir na leitura de todas essas passagens, tá? Vamos lá. Então, livro dos Provérbios, capítulo 14, versículo 3º. Da boca do tolo brota a soberba, mas os lábios do sábio dela o guardam. Capítulo 16, versículo 5º. Todo coração altivo é abominação para o Senhor. Certamente não ficará impune. Nesse mesmo capítulo, versículo 18. A arrogância precede a ruína, o espírito altivo, a queda. Capítulo 18, versículo 12. Antes da ruína, o coração do homem se exalta, e antes da honra, a humilhação. Capítulo 21, versículo 4. Olhar altivo, coração orgulhoso. O luzeiro dos ímpios é o pecado. Capítulo 29, versículo 23. O orgulho do homem leva-o à humilhação, mas o humilde de espírito obterá honra. Agora, o Novo Testamento, né? Evangelho segundo São Mateus, capítulo 23, versículo 12, ensinamento do Senhor Jesus que falava para as multidões. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Vejam como todos estes trechos, né, do Antigo Testamento e o trecho do Novo Testamento são convergentes, se relacionam entre si, eles trazem basicamente a mesma mensagem, né? Trecho, depois releiam, amigos, é muito interessante. Todos eles, o que eles significam? Uma condenação ao orgulho, ou seja, a soberba, a arrogância, uma condenação direta. Disse expressamente que isso é punido, né? Que o Senhor Deus Todo-Poderoso
não tolera aquele que é soberbo, o que tem espírito altivo, o que é arrogante, né? Aquele que se engrandece a si próprio. Isso não é algo que o Senhor Deus Todo-Poderoso tolere, que Ele admita. Isso gera a queda, a ruína, né? Mais cedo ou mais tarde vai arruinar aquela pessoa, né, que tem essa atitude, né? E, por outro lado, há um engrandecimento aqui dos humildes, dos que se humilham, né? Esses que são o oposto dos arrogantes, né? Então, disse que aquele que se humilhar será exaltado, né? O humilde de espírito obterá honra, será honrado, né? Então, essa é a tônica geral, né? Todos os dispositivos vão no mesmo sentido. A arrogância precede a ruína, e o espírito altivo, quer dizer, aquele que é soberbo, o espírito altivo precede a queda. Está lá no versículo 18 do capítulo 16 do livro dos Provérbios. É muito emblemático, né? Esse em particular, este provérbio em particular é muito emblemático, né? E o fecho é muito interessante quando o Novo Testamento ele reforça conceitos que já apareceram muito no Antigo Testamento, como nesse estudo que nós estamos fazendo aqui. Quando o próprio Senhor Jesus diz: aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado, e nós vemos que isso é um reforço, uma confirmação daquilo que já aparecia frequentemente no Antigo Testamento, né? Não resta dúvida de que há um ensinamento crucial, um ensinamento muito importante. Por que o orgulho, que a soberba, que esse vício, que esse pecado é tão condenado? É porque é como se fosse o pecado dos pecados. É o pecado que está na raiz de todos os outros pecados. Orgulho, a vaidade, a soberba foi aquilo que atingiu Satanás. Satanás se envaideceu e quis ser igual a Deus e se rebelou contra a autoridade de Deus, contra a ordem estabelecida por Deus. Ele e outros o seguiram, né? Mas Satanás foi o líder. E por causa dessa vaidade, desse orgulho, então, e da rebelião que se seguiu a isso, ele foi derrubado do céu, né? Ele e todos aqueles que o seguiram e todos aqueles que não se opuseram a ele foram derrubados. E disse na Bíblia, né, que 1/3 dos anjos, então, caiu, né? Uma parte foi para o inferno e uma parte ficou na terra e nos céus. Aqui na terra ou nos céus que rodeiam a terra, né? Os que foram para o inferno foram os que seguiram Satanás ativamente, e os outros que foram derrubados e ficaram aqui na terra e nos ares são os que não se opuseram, não combateram a revolta de Satanás. Santa Francisca Romana nos ensina isso com muita clareza, né? Em um livro que ela escreveu, chamado Tratado do Inferno. Então, o orgulho nasce do egoísmo. Então, o egoísmo gera o orgulho. E o orgulho e o egoísmo estão na raiz de todos os outros pecados, de todos os outros vícios, né? Por quê? Porque o egoísta, o orgulhoso, ele ama a si próprio mais do que todas as coisas. E ele não ama o próximo como a si mesmo, já que ele ama a si mesmo acima de todas as coisas. Portanto, ele ofende o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E ofende o outro mandamento, que é considerado o segundo mais importante, é amar ao próximo como a si mesmo. O egoísta, o orgulhoso, o soberbo, certamente não ama a Deus sobre todas as coisas,
porque ele ama a si próprio sobre todas as coisas. E certamente não ama ao próximo como a si mesmo. Certamente o egoísta ama a si mesmo mais do que ama ao próximo, né? Então esse é um vício crucial, né? Crucial. É por isso que aparece tanto, tanto, não apenas nessas passagens que eu li aqui, muitas outras, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, a condenação ao orgulho, a condenação ao soberba. Eles repetem, porque é importante demais, é importante demais. E não é à toa que se coloca como o primeiro de todos os mandamentos. Isso já constava lá nas tábuas de Moisés. Amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, não terás outros deuses diante de mim, tá? Então, então vejam que esse vídeo é muito importante. A magnitude desse ensinamento, a importância desse ensinamento é crucial. Por outro lado, se o indivíduo compreende isso, né? E começa a caminhar na direção correta, né? E ele consegue, não apenas racionalmente, mas do fundo do seu coração, amar a Deus sobre todas as coisas, ele deu um passo gigante na evolução que ele tem que traçar nesta vida. Deu um passo enorme. Tá? Então depois, amigos, releiam tudo o que nós lemos, revejam o vídeo, quem preferir assistir ao invés de ler, né? Esse ensinamento é muito importante, isso realmente é crucial. Nós ainda vamos tratar desse tema em outros vídeos, sobre aspectos um pouco diferentes, né? Eu estou me lembrando aqui, há uma santa, Santa Catarina de Sena, que no livro dela chamado O Diálogo, um livro excelente, tratou desse tema do orgulho de uma maneira muito consistente, né, expondo os ensinamentos que ela recebeu do Senhor Deus Pai, né, também é uma autora que trata desse assunto com muita clareza, né, de uma maneira muito pertinente. E por hoje é isso aí, tá? Se você gostou, meu amigo, minha amiga, deixe o seu like, né, isso nos ajuda. Compartilhe o vídeo com com um irmão em Cristo Jesus, com um amigo, né? E o Senhor Deus Todo-Poderoso os abençoe muito abundantemente. Seguimos juntos, se Deus quiser.